inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Repetindo, grava aí: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Em Lucas capítulo 1, voltando um pouco aí na mensagem, Lucas capítulo 1, quando o anjo do Senhor apareceu para Zacarias, pai de João Batista, lá no templo, ele falou para ele essas palavras a respeito do menino que havia de nascer, que seria João Batista. Está em Lucas, no capítulo 1, versículo 13 a 17. Veja o que está escrito, no meio das palavras que o anjo falou para ele. Diz assim: disse, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará luz a um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regocijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já desde o ventre, e converterá muito do Espírito de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no Espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência, dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Atos dos Apóstolos, para terminar aqui a mensagem, capítulo 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Bendito seja o nome do Senhor. Essa mensagem vai falar do momento em que o apóstolo Paulo foi levado diante de um rei, e ele então deu o testemunho dele. Aleluia. Ele vai falar do momento em que ele teve um encontro com Jesus, contando ali o testemunho dele diante do rei. A Bíblia diz, a partir do versículo 15, que está no meio do testemunho dele, ele diz assim, na verdade, vamos começar pelo 13. Diz assim a palavra: ao meio-dia, ó rei, indo eu no caminho afora, vi uma luz no céu, mais resplandecendo que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo, e caíram todos nós por terra. Ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu, Jesus, a quem tu persegues. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma sobre os teus pés, porque para isso te apareci, para te constituir ministro e testemunho, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e os converter das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Essa é a palavra. Diga glória a Deus. Irmãos, pode se assentar. Nós pegamos aqui 3 textos da Bíblia Sagrada. O primeiro foi um trecho da carta de Paulo a Timóteo. Timóteo era um discípulo do ministério de Paulo, que cresceu ouvindo a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo agora está alertando Timóteo para que ele permaneça nas palavras que ele ouviu desde criança. Bem-aventurado é o homem que desde a infância escuta a palavra de Deus. Bem-aventurado é o filho que o pai ensina o caminho que deve andar, porque ele vai crescer na integridade, ele vai crescer na obediência, ele vai crescer na presença de Deus, será um homem bem-sucedido. E Timóteo era uma pessoa que ele aprendeu desde criança a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo para ele permanecer nas palavras que ele ouviu desde a infância, ele permanecer. Ele diz no versículo 16:
lei. Aí ele diz que a Escritura Sagrada é inspirada por Deus, a Bíblia Sagrada, e é útil, é proveitosa para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir e para nos educar na justiça. A Bíblia diz que Deus, Ele sai ao encontro daqueles que com alegria praticam a justiça. Ou seja, Deus, Ele vai andar conosco quando nós estivermos andando no caminho da justiça. Nós percebemos aqui a utilidade, né, das Escrituras Sagradas para a nossa vida, a palavra de Deus para a nossa vida. Jesus diz que quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Ele falou para aquele povo que estava questionando aí: quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso não me dás a ouvir, porque não sou de Deus. Ele estava falando para aquele povo ali, está lá em João. Então, irmãos, diante dessa palavra, eu peguei mais duas mensagens aqui para que os irmãos entendam que quando Deus levanta uma pessoa para pregar o Evangelho, para pregar a palavra dele, levanta com um propósito, porque há um povo que vai ouvir essas palavras e que deve se desenvolver, porque o propósito de Deus vai ser cumprido na nossa vida a partir do momento que nós ouvimos a pregação da palavra de Deus e colocamos no nosso coração essa palavra e vivemos essa palavra como nós entendemos aqui. É para ensinar. Nós temos aprendido, eu tenho aprendido de Deus como é que eu devo viver, como que eu devo conviver, como que eu devo reagir diante dos problemas dessa vida e como que eu devo me preparar para encontrar com o Senhor, porque eu creio que eu vou encontrar com Ele um dia. Então a palavra nos dá sabedoria, a palavra nos torna sábios, como diz a palavra aqui, que pode te tornar sábio, aleluia, sábio. Então, quando Deus, Ele escolheu João Batista para ser o precursor, para ser aquele que traria uma mensagem de preparação para o povo de Israel, porque Jesus, o Salvador, viria, e Deus, Ele tinha que preparar o caminho daquele povo para o Senhor Jesus. Então Ele escolheu João Batista, foi filho de uma mulher estéril, que era Isabel, e o anjo apareceu para Zacarias, que era um sacerdote, estava no templo, queimando incenso, servindo, exercendo o ministério. O anjo então desceu lá no altar do incenso e falou com ele: não temas, Zacarias, porque a tua voz, a sua oração foi ouvida. Eu gosto sempre de pregar essa mensagem na igreja. É uma mensagem que nos ensina que, ainda que nada aconteceu no tempo que nós pedimos, se nós perseveramos servindo ao Senhor, Deus vai mandar a resposta dele na nossa vida. Essa é a verdade. Então, quando o anjo desceu, ele falou: não tem, porque a sua oração foi ouvida. E ele falou sobre o menino que ia nascer, que era João. Se colocaram o nome dele de João. E aí a Bíblia vai dizer do propósito com o nascimento desse menino. Aí nós ouvimos que o anjo falou: ele vai converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos desobedientes à prudência, a fim de que seja habilitado para o Senhor o povo preparado, porque ele trazia uma mensagem. Assim como todo pregador da palavra de Deus tem que trazer uma mensagem que tem que ser fiel à Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a Escritura inspirada por Deus, que é útil para ensinar, para corrigir, para repreender e para educar no caminho certo. Então João Batista trazia uma mensagem, e a Bíblia Sagrada diz que quando ele pregava lá no deserto, porque ele apareceu no deserto pregando, batido de arrependimento, a Bíblia diz que todas as pessoas que moravam naquela região saíam ao encontro de João, e ali eles ouviam uma mensagem de arrependimento, como nós já ouvimos várias vezes, porque Deus, Ele tinha um propósito de salvar Israel, como Ele tem um propósito de salvar o mundo inteiro. Ele sempre manda um mensageiro, Ele sempre manda um pregador, Ele sempre manda um servo, Ele sempre manda uma palavra, Ele sempre manda uma mensagem para preparar todos para o grande dia do encontro com Ele. Esses dias eu ouvi uma pregação que falava sobre o juízo final.
que é tão pouco falado nas igrejas ultimamente, mas que é uma realidade que aproxima, vai acontecer, vai chegar esse dia que todos estarão presentes diante do trono branco de julgamento, onde o Senhor Jesus Cristo estará sentado como juiz para julgar. E o pregador falava lá na mensagem, ele falou: talvez hoje você convidou alguém para estar presente aqui no culto, e essa pessoa não veio, talvez porque não quis vir, mas na reunião do juízo final, todos terão que estar lá, todos estarão lá, por mais que hoje alguém diz: eu não vou, eu não quero, não precisa, naquele dia todos estarão lá reunidos. E voltando aqui na mensagem, quando a palavra de Deus vai falar do propósito das Sagradas Escrituras, aí vai falar dos homens que Deus levantou para trazer essa mensagem, aí falando de João Batista, que dá início ali então a esse processo de preparação para receber a salvação, a Bíblia diz que ele converteria o coração dos pais aos filhos. Então ele começa pelos pais, como diz a palavra do Senhor, que nós devemos ensinar a criança, ensinar o filho no caminho que ele deve andar, porque ainda quando ele for velho não desviará dele. É dos pais aos filhos, converterá o coração dos pais aos filhos. Ou seja, o propósito dessa mensagem de Deus é trazer conversão ao nosso coração. Conversão é mudança, é transformação de vida, é transformação de mente. A primeira coisa que deve ser mudada em cada um de nós é a nossa mente, irmão. Quando nós mudarmos a nossa mente, toda a nossa vida mudará. Porque quando nós mudarmos a nossa mente, os nossos pensamentos serão diferentes. E são os pensamentos que vão também trazer as palavras e as obras. Porque primeiro a gente pensa para depois a gente falar. Primeiro a gente pensa para depois a gente fazer. Então o nosso caminho, ele começa com os nossos pensamentos. As nossas obras começam com os nossos pensamentos.